Eterno, nossa oração é para que a gente consiga, ó Pai, chegar até a Tua presença, não obstante todas as nossas dificuldades, todas as nossas hostilidades, toda dureza de coração, toda dureza de entendimento, ó Pai, nós clamamos para que o Senhor não feche o céu sobre nós. Permita, ó Pai, que nós possamos ouvir, permita, ó Pai, que nós possamos ver, chegar até a Tua presença e permanecer diante de Ti. Parashá Vaigash, e ele se aproximou, ela dá continuidade a Parashá Miketz, ensinada na semana passada, e nós vamos dar exatamente continuidade a todo o teor daquilo que foi falado, para ver se nós conseguimos nos sensibilizar diante da palavra do Eterno. Ela é uma Parashá que não tem nenhum mandamento. Ela conta uma história rica em significados. Quando nós vemos uma Parashá dessa, com história, nós conseguimos fazer uma série de analogias com as nossas vidas individuais, com a coletividade da casa, com as nossas famílias, com a humanidade. E é essa riqueza que a gente precisa ver, para além do desenrolar da história de uma família, nosso povo Israel, que agora desce ao Egito, que é uma das maiores alegorias que nós temos, que nós aprendemos, que fomos resgatados do Egito porque andávamos cada um nos seus próprios caminhos, nos seus próprios interesses, nos seus próprios sentimentos. E agora temos um Elohim, temos uma Constituição, uma Torá, temos um território, e assim nós podemos nos dizer que somos parte de uma família, parte de uma herança que reclamamos por meio do sacrifício de Yeshua e de toda a ação que nos trouxe até esse momento, ao conhecimento da sua palavra, ao conhecimento da Torá. E aí eu repito, como já falei em outras oportunidades, nós aqui, aqueles que nos acompanham também, foram tocados em algum momento em relação à Torá, em relação ao Shabat, em relação aos nossos pais, e estamos aqui de pé, tratando desses assuntos por conta de todas essas vidas, por conta de todas essas histórias. Em Gênesis capítulo 44, versículo 18, diz: E Judá aproximou-se de Yosef e disse: Por favor, meu mestre, permita-me que te diga algo que espero e seja escutado. Eu serei firme. Por isso, por favor, não te zangues com teu servo. Embora tu sejas importante aos meus olhos, como o próprio Faraó. Aqui Judá fala firme, como um homem íntegro que se tornou. E foi com essa postura que ele se apresentou diante de Jacó, para essa incursão que ele fez ao descer junto com a sua família ao Egito pela segunda vez. Isso foi tratado na porção passada, ali no capítulo 43, volte aí a página da sua Bíblia, versículos 8 a 10, ele interpela pela vida, porque ali havia necessidade de pão, e ele se coloca diante de Israel e diz: Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem Benjamim comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu,
nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Aqui, mais uma vez, repeti aqui, falei o versículo 10 para mostrar como que ele é incisivo. Ele aqui chama a atenção do pai, o pai triste, o pai desesperançoso, lembrando da morte de José, do sentimento de morte que ele tinha, porque José estava vivo, e também da sua desconfiança em relação à não presença de Simeão ali. E Judá fala: deixa comigo. Ele se colocou como fiador em relação a Benjamim. E chama a atenção do pai: se nós já tivéssemos ido, já teríamos voltado. Aqui então ele é incisivo mais uma vez. Ele toma as rédeas da situação e vai adiante. Há uns versículos atrás, Rubem ele tenta também fazer uma ação como essa, mas ela não passa de um rompante, que ele fala que se ele não voltasse com Benjamim, que era para que Israel, Jacó poderia matar seus próprios filhos. Isso não é uma proposta. Judá ele dá a própria vida pela vida de Benjamim. E ele diz: requeira de mim o menino se eu não trouxer ele de volta. Essa aproximação de Judá e José é como a oração que fazemos buscando a aproximação com o Eterno. É uma analogia que podemos fazer. Judá sabia da culpa que tinha. Olha ali o Gênesis capítulo 42, versículos 21 e 22. Gênesis 42, versículos 21 e 22. Aqui Rubem ele faz uma colocação assertiva, digamos assim, certeira. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão José, pois vimos a angústia de sua mão quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. E Rubem respondeu-lhes, dizendo: não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. Aqui eles não estão atribuindo a nenhum espírito maligno, aqui eles não estão atribuindo ao faraó, aqui eles não estão atribuindo ao governador do Egito o mal que eles estavam sofrendo. Aqui eles tinham entendimento de que a mão que pesava sobre eles pesava por conta de um mal feito que eles fizeram. Aqui é parte daquilo que nós ensinamos sempre nos ensinos sobre arrependimento, sobre techuvá, sobre retorno. Aqui é a essência disso, é um sentimento onde você se coloca agora de frente à autoridade, por isso a analogia de se aproximar, Judá se aproximando a José como se aproxima do próprio Eterno para pedir perdão, porque ele sabia da culpa que existia. Era a busca por uma redenção. Ele coloca a própria vida em jogo por conta da vida de Benjamim, que estava ali sendo reclamado. Envolve arrependimento, uma sensação de inferioridade por causa da impureza. Então aqui completa todo o ciclo de retorno. O reconhecimento, a culpa, o serviço voluntário, para que possa de fato retornar. Judá ele consegue com essa ação. E a gente viu na história anterior, na porção, por isso que digo que essa é a continuidade da história, todos os itens para que ele possa retornar. Agora, nesse primeiro versículo da Paraxá, Vaigash, ele se aproxima para um retorno. Esse é o retorno. Essa é a aproximação que é requerida de nós. É um serviço de forma não egocêntrica. Essa oração, esse pedido de retorno, esse aceite da culpa, estou sofrendo isso, pode ser uma enfermidade, pode ser um insucesso, pode ser uma dificuldade, pode ser um sentimento ruim.
eu me apresento de uma forma egocêntrica, o mundo não roda em volta de mim. E eu tenho uma contribuição, e aquilo que eu fiz de errado, eu pago. Mas o que mais me interessa é que eu pague e possa estar em paz com o Senhor. Então ela não é uma questão egocêntrica voltada só para os sentimentos. Por isso que eu disse que a gente vai continuar aquilo que foi falado no sábado passado. Não é para atender os próprios sentimentos. Não era uma saudade de José. Como eu gostaria de voltar para que ele estivesse de volta com seus sonhos. Não, era um arrependimento porque eles fizeram algo errado que deixou o pai deles numa situação desfavorável. E eles sabiam que todo aquele mal estava vindo por conta disso. Eles interpretaram dessa forma, pensando nos próprios sentimentos e percepções. Não era uma situação egocêntrica. Visa a salvação e o resgate do próximo. Eles estavam indo fazer uma compra de alimento. Aqui é um alimento físico, mas nós sabemos que quando conseguimos realizar uma techuvá, o alimento que nos sobra é um alimento espiritual, que dá para nós e que sobeja para aqueles que não têm nada preparado para si. E aí Judá se apresenta como um fiador da vida do seu irmão, em prol também da vida de seu pai. Também por conta da palavra que ele lançou em relação a seu pai. Uma vida pela outra. E aqui, quando ele se coloca de frente de uma autoridade, falando, pode ficar com a minha vida, ele não fez aquela fala diante de Jacó, diante de Israel, apenas num rompante emocional. Ele fez e cumpriu o seu papel. Uma vida pela outra. Aqui não importava o que ele achava ou sentia, se ele ficaria preso no Egito, se ele conseguiria amolecer ali o governador. Importava a sua palavra e seu ato voluntário em favor da vida. Quando nós falamos sobre descer em paz à sepultura, quando nós falamos sobre os presidiários, os detidos, quando nós falamos sobre os enfermos, nós aqui não estamos detidos, nós aqui não estamos enfermos, ou a maior parte de nós não está. Tem alguns nomes na listagem, mas não está o nome de todos. Mas nós estamos na mesma situação que todos, necessitando retornar, necessitando estar em paz, porque a qualquer momento essa vida se vai. E se nós formos achados em pecado, a situação não fica favorável. Ali, quando a gente leu em Gênesis capítulo 42, a gente entende, a ação dos irmãos de José é uma ação humana, é um negócio humano. José teve um sonho. Há uma interpretação possível de que ele foi imaturo em falar sobre o seu sonho. Há a interpretação de que ele tinha que falar e falou 2 vezes, porque Jacó, ele sabia que o sonho precisa ser falado. Então ele não poderia esconder o sonho debaixo de uma toalha, debaixo de uma situação, guardar para si. Se os irmãos não foram maduros o suficiente para ouvir aquele sonho, receber aquilo e guardar o sentimento e não fazer o que eles fizeram, isso é um problema de homens, não é um problema de José. Agora, a palavra do Eterno em Deuteronômio não fala sobre a profecia, aquela que foi lançada, se cumprir veio do Eterno? É do Eterno ou não é do Eterno? José tinha que falar ou não tinha que falar? Podemos abordar por essa forma também. Ele falou. O sentimento que nasceu nos seus irmãos foi um sentimento de revolta em relação a essa questão. Mas isso é culpa de José? Aqui Judá, ele assume a responsabilidade. Ele assume a responsabilidade. Exatamente, por todos. Ele faz um sacrifício, um alto sacrifício ali, simbolizando todo um retorno, porque eles debatiam sobre essa questão. A gente vê aqui Rubem falando, eu disse, não era para fazer. Então o Eterno usa essas questões, as questões entre os homens. E hoje nós vemos aqui, parece que diante dos nossos olhos não há saída, não há possibilidade, homens brigando contra homens, litígios, são processos, discussão, são os ismos todos que nós temos aqui diante, as religiões e tudo.
O Eterno usa todas essas coisas. E a questão é, o que isso tem gerado de sentimento dentro dos nossos corações? E o que nós temos feito com esses sentimentos? Como que a gente tem extravasado esse sentimento? A gente tem pegado o nosso irmão e jogado na cova? A gente está vendo os sinais, junto com a Torá que nos está sendo dada todos os sábados. A gente está vendo todos esses sinais, estamos fazendo o que com esse conhecimento? O Eterno usa todas essas coisas. O coração está sobre a mesa, sobre o altar. E Ele está vendo, Ele está avaliando de cima e embaixo todas as questões. E essa aproximação de Judá e José, ela ecoa pela história de Israel. Ela não ficou restrita aí. É uma situação entre homens que o Eterno usa. Vou repetir isso essa vez, depois mais uma. Isaías, lá no capítulo 7, ele fala mais uma vez sobre o relacionamento dos irmãos. Isaías, capítulo 7, ali no versículo 17. Ele exorta Israel e lembra que essa união, porque depois, quando Judá ele toma aquela postura, há um abraço, há um choro, há uma revelação por parte de José. Então é como se fosse eu aceito o seu serviço, eu aceito o seu sacrifício. Completando ali a situação da analogia, da oração, quando nós nos aproximamos do Eterno com um retorno genuíno e verdadeiro. Só que aí eles selam isso com um abraço. Por isso nós cantamos essa música, que vai permear todo esse ensino. Somos ossos dos teus ossos. É um casamento. Lá na base bíblica dessa música, que é a nossa base, que foi uma base bíblica de 2006, a primeira referência é Gênesis, quando fala sobre o casamento do homem e da mulher. Somos os ossos dos teus ossos. E isso vai se repetindo ao longo da palavra. Isaías, ali no capítulo 7, ele exortando Israel, lembra que essa união selada pelo abraço fraternal em prantos viveu um período de afastamento. Ali no versículo 17. Porém, o Eterno fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Aqui Efraim, já como uma tribo, filho de José, está falando sobre a separação. Aqui nós estamos falando sobre um casamento, sobre uma aproximação, sobre selado com um abraço e choro e arrependimento. E aqui Isaías fala sobre uma divisão. Aqui nós somos levados, à época dos reis, ali no capítulo 12, 1 Reis capítulo 12, onde nós precisamos entender ali o que aconteceu para compreender que esses negócios de homens acontecem, o Eterno age, o Eterno pune e usa isso de aprendizado naquele momento e no nosso momento. Porque se nós falamos que somos ossos dos teus ossos, nós estamos falando que os nossos ossos, os povos das nações, que fomos resgatados por Yeshua HaMashiach, temos parte com o nosso povo Israel como um casamento, como uma família. Somos ossos dos teus ossos, sem divisão, sem separação, sem contenda, sem disputa. Mas aí nós olhamos e vemos, percebemos, há disputa. Sim, isso é negócio de homens, que o Eterno intervém, o Eterno usa, e é o cumprimento dos tempos. Agora, onde que nós estamos? Está sendo ensinado aqui sobre o cristianismo, foi ensinado aqui sobre a Brit Hadashah, está sendo ensinado. Onde que nós nos posicionamos em relação a essa questão? O que nós fazemos com esse sentimento? Será que nós escolhemos o lado? Será que nós fechamos acordos? Será que nós sabemos lidar com o nosso sentimento quando a coisa não anda como eu acho que deveria andar?
Será que eu sou volúvel em relação ao que eu vejo? Porque aqui a situação ficou pesada, em 1 Reis, no capítulo 12. Roboão, herdeiro de Salomão, recebeu um pedido para diminuição de impostos, carga tributária. Porém, ele, ouvindo maus conselhos de seus amigos, negou. Maus conselhos de seus amigos. Um rei que busca conselhos com amigos de infância, de meninice. E aí, mais uma vez, nos reportando ao ensino da semana passada. O meu sentimento fica próximo daquele que é meu amigo, daquele que eu gosto, daquele que eu tenho afinidade. E aí Roboão foi atrás desses conselhos. Antes ele recebeu um conselho dos anciãos. Se a Bíblia trata como é uma pessoa, um zaqueão, um velho, que não necessariamente é um velho em idade, mas um velho em conhecimento, em sabedoria, experiência com a palavra, com a Torá, provavelmente ele recebeu um bom conselho. Mas ele abriu mão desse bom conselho para fechar com os seus parceiros, com os seus amigos. 1 Reis, capítulo 12, versículos 16 a 20. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, aqui quando fala todo Israel, já tem nesse texto uma divisão ali, da tribo, né, de Judá e Benjamim com o restante das tribos, né? Todo Israel, que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Olha a ruptura, aqui que Isaías está falando. Não há para nós herança no filho de Jessé. A gente está reclamando a herança, para ser reconhecido osso do seu osso. E aqui, divisão, contenda. Faça analogia com os dias de hoje. Torá não é para ser seguida. Essas coisas são coisas do passado. Ou é só a Torá, é só fechar com a Torá, Yeshua não é o Machia. Olha o risco que nós temos, como o caminho é estreito e o nosso sentimento e o nosso amor, a nossa amizade, os nossos vínculos. O que é mais importante, o nosso relacionamento com o Eterno ou o nosso vínculo humano de amizade ou aquilo que nós sentimos ou pensamos? Aí Israel falando, que parte nós temos com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Então ele falou, as suas tendas, Israel, vá cada um para a sua casa. Provê agora a tua casa, ó Davi, vai, se vira aí. Então Israel se foi às tuas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos. Ele é responsável por coletar ali os donativos para todo o reino. E todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Olha a palavra. A rebelião, a divisão até o dia de hoje. Por conta de ouvir um mau conselho. Por conta dele preferir o sentimento do que um bom conselho que vem de sábios da palavra. Versículo 20. Sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Olha a divisão que aconteceu nessa situação. Mas eu falei que o Eterno, ele usa as situações dos homens para agir. Ele usa, são negócios dos homens. Quando eu falo que são negócios dos homens, não é o Eterno que vai resolver. Porque o pensamento do Eterno e a ação do Eterno é extremamente superior. Esses negócios de disputa, o Eterno não entra, ele faz com que o homem passe por dificuldades, igual está passando aqui em Vaigache,
os irmãos de José, que ele passe por dificuldade e você reconheça as suas dificuldades como mal feito que você fez. E aí faça a paz com o seu irmão. Então, o Eterno vai fazer o quê? Vai pesar, vai dar dificuldade. Não vai fazer prosperar. Ou às vezes vai até deixar ir. Eu gosto do exemplo de Balaão. Ele perguntou, posso ir? Não. Aí pergunta de novo, posso ir? Vai. Vai. Ele foi. E aí a gente sabe que o resultado foi a morte. Mas a palavra era não. E aqui a gente tem vários locais nos profetas, nos salmos, provérbios, que o Eterno muitas vezes deixa a sua criação, deixa o homem ao sabor dos seus próprios interesses, desejos e vontades dos seus corações. Por isso, estar em linha com o Eterno é algo fundamental, para que nós não sejamos traídos pelos nossos próprios corações. E porque prosperamos num determinado caminho, achemos, estamos indo bem, quando não estamos. Sem relacionamento diário com o Eterno, sem escavar a Torá, é impossível ter essa sensibilidade. Por quê? É o WhatsApp, é rede social, é internet, é televisão, é jornal, tudo para nos trazer uma má notícia, uma má situação, qualquer tipo de coisa que vai nos prender, vai nos levar para fazer uma associação, a compartilhar uma ideia, a receber um compartilhamento e levar aquilo para o coração e aquilo fazer um estrago nas nossas vidas. Olha o versículo 24. Roboão, ele quer se levantar e quer subir 1 contra 10. É totalmente insensato, a gente não precisa nem explorar. Por mais que fosse ali o distrito de todo aquele reino, impossível 1 contra 10. Assim diz o Eterno, versículo 24, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa. É a mesma palavra que Jeroboão falou aqui. Os de Davi, volte para as suas tendas, vá lá, às suas casas. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. O Eterno, ele usa essas situações, essas disputas entre homens, essas questões. Eu é que fiz essas obras. E ouviram a palavra do Eterno e voltaram segundo a palavra do Senhor, do Eterno, com o rabo entre as pernas, envergonhados por terem um rei que não sabe ouvir conselhos, que tem maus amigos, que dão maus conselhos. A disputa faz várias baixas, e uma é relatada em detalhes. O reino de Israel, administrado por Jeroboão, começa a levantar altares para que o povo não subisse a Jerusalém. Jeroboão, ele recebeu uma palavra ali, capítulos anteriores, vocês podem ver, ele recebeu uma palavra falando que ele seria rei, e que se ele seguisse a palavra do Eterno, ele seria abençoado. Mas ele, pensando politicamente, ouvindo os seus sentimentos, os seus interesses, ele fala, existe mandamento para que todos os homens de Israel desçam 3 vezes ao ano para Jerusalém, que subam 3 vezes ao ano para Jerusalém. Se eu permitir isso, vai ter o quê? Uma maledicência, vai ter uma cooptação, e aí eles vão voltar e vão querer tirar o reinado de mim. O que ele faz? Levanta altares. Esperto. Levanta altares. E é claro, isso desanda, todo esse reino de Israel, todo o reino do norte acaba desandando. Ele começa a levantar altares para que o povo não subisse a Jerusalém. E um profeta de Judá foi ao seu encontro para dar um recado. Olha no capítulo 13 aí. 1 Reis 13, 2 e 3. E ele clamou contra o altar, por ordem do Eterno, e disse, altar, altar, assim diz o Eterno, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimaram incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Isso é seríssimo para o povo de Israel. Cremar, pegar ossos de homens
e queimar, isso é seríssimo, por conta da questão da ressurreição. Versículo 3: E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Eterno falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E aqui, continuando o texto, de fato, a mão de Jeroboão é ressequida, o altar se fende e as cinzas caem todas. Isso de fato acontece, e ali é um sinal muito importante. O homem de Deus da casa de Judá, que subiu para dar essa admoestação, em seu retorno ele recebe uma mentira. Ele está retornando para Judá, para um outro caminho, diferente do qual ele subiu, e ele recebe uma mentira de um profeta, ancião de Israel, e não segue o que lhe fora dado, porque foi falado para ele para que ele não comesse nem bebesse, não tomasse água, e nem comesse pão, e voltasse por um caminho diferente do qual ele do que ele desceu para Israel. E aí ele recebe uma penalidade. Essa mentira que esse profeta velho deu para ele, era de que ele tinha recebido, o profeta velho de Israel tinha recebido uma palavra que ele poderia sim retornar e beber e tomar água, ou seja, ele desencaminhou o profeta de Judá, provavelmente porque ou ele não acreditava, achava que era uma disputa, fruto daquela situação, ou porque estava testando o profeta. Mas o profeta de Israel, de Judá, o homem de Deus, ele foi enganado, ele foi atrás do profeta de Israel, o velho profeta, e aí ele recebe uma penalidade. Está ali em 1 Reis 13, a partir do versículo 20, até o 32. E sucedeu que, estando eles à mesa, porque aquele profeta que subiu de Judá, ele sentou à mesa para comer e beber, a palavra do Eterno veio ao profeta que o tinha feito voltar. Então aqui quem falou foi o profeta velho da casa de Israel, para que falasse para o profeta de Judá, aquele que se desencaminhou. E clamou ao homem de Elohins, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Eterno, porquanto foste rebelde à ordem do Eterno, e não guardaste o mandamento que o Eterno teu Elohim te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Eterno te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não estará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo. E foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouviram no profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à ordem do Senhor, do Eterno. Por isso o Eterno o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Eterno lhe dissera. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Elohins e pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu, é um choro de dor aqui. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Elohim está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele,
porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Eterno exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Aqui, ele se arrepende, ele volta, ele confessa e ele faz o pacto. E ele diz: sou osso do osso com esse profeta. Eu errei, eu fiz o que era errado, eu fiz um teste com ele, eu desencaminhei, eu disse uma coisa que não era do Eterno. Ele tem a responsabilidade dele, mas aqui ele fala, ele era um profeta, ele veio da parte do Eterno. Ele detecta isso e ele vê, vai se cumprir a palavra. O leão estava do lado do jumento e os dois sentados olhando só aquele cenário todo. Ninguém estava despedaçado, simplesmente aconteceu o juízo do Eterno por conta do desvio que aconteceu. Essa é a postura que temos que tomar. Recebemos ordens, tomamos decisões, erramos ou acertamos. Erramos ou acertamos, são negócios de homens. Precisamos, se errar, voltar, pedir perdão, declarar: somos ossos dos teus ossos. A palavra é essa, somos ossos dos teus ossos. Só um segundo. Mas temos que estar prontos para nos unir ao nível dos ossos. É sentir a mesma dor, é seguir a mesma palavra, é estar debaixo da mesma vara, é muitas vezes engolir em seco uma ação por amor voluntário. Isso implica sentir as dores, fazer pelo irmão, sofrer pelo irmão. Não, quem matou foi, ele enganou o outro, quem matou foi o Eterno, mas o profeta velho, ele assume a sua responsabilidade, porque ele duvidou que aquilo era uma profecia do Eterno, porque é um ambiente de disputa. Num ambiente de disputa está igual hoje, vem uma notícia, não sei se é verdade, não sei se é mentira, não sei em quem eu acredito, em quem eu desacredito, é igual hoje, vem um profeta e fala, os seus altares vão partir, vocês vão pagar com a vida, e aí vem um outro duvidando, será que isso vem do Eterno? Por quê? Porque é dúvida, é disputa. Quando não tem harmonia, quando não tem esse comprometimento, esse casamento de osso com osso, é propenso a esse tipo de situação. Aí só um relacionamento íntimo com o Eterno para ter a sagacidade de ver, não, isso aqui não é o caminho que eu devo andar, eu devo permanecer aqui, e nós vamos avançar em relação a isso. Exatamente. Tiago 4, Efésios, exatamente. Vou tentar concluir com a palavra de Efésios. É isso aí, vamos chegar lá. E aí na Haftará, traz exatamente essa questão. Lá em Ezequiel capítulo 37, aqui na quinta-feira eu estava fazendo o Shaharit. Aí eu comentei com o Edson, que estava aqui na transmissão, que eu orei ao Eterno porque a porção da quinta-feira eram 70 almas que desceram ao Egito. E por mais que nós saibamos da história, descer ao Egito é sempre uma situação que nos remete a uma situação que era para uma coisa passageira, subsistência, e vira um peso, a fornalha de ferro do Egito, em que nós muitas vezes nos apegamos com o Eterno, nos chamando a atenção do tipo, ainda não entenderam tudo. E quando a gente fala, quando o Elis falou que ainda não entenderam tudo, eu fico pensando naquele povo do deserto que falava o Eterno, cumpria e fazia os pactos com o Eterno com a boca, mas no seu coração estava voltando para o Egito. É uma situação que dá bastante angústia. E eu orei e pedi ao Eterno para que a gente pudesse ter uma palavra de paz, uma palavra de harmonia, e como ia ler a Haftará, Ezequiel 37, e assim, a oração foi atendida nesse mesmo momento em que eu fiz o pedido, e não há refrigério maior do que essa situação, porque toda essa disputa, tudo isso que nós vemos com os nossos olhos, são coisas humanas. O Eterno não olha essas coisas, Ele age por meio dessas coisas para encaminhar conforme a vontade dEle. Eu tenho orado ao Eterno para que Ele espane com a palavra dEle, como o espanador bata assim, para que nós possamos ver o que é real da Torá, não essa realidade que nós vemos com os nossos olhos, o que é real em relação à palavra dEle, para que não sejamos enganados pelos nossos sentimentos. Espane
O que é real em relação a todas essas coisas? Porque a realidade é essa profecia aqui, ó. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 15 até o 28. E outra vez veio a minha palavra do Eterno dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, ó o abraço fraternal, olha o osso do osso, olha o casamento, olha, eu sou teu irmão e eu sinto a tua dor, e eu vou ficar no teu lugar se for necessário. Por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura, não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Eterno Elohim: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, tuas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas te farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Eterno Elohim: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à tua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. Aqui é a obra do Eterno. Quando eu falo, o Eterno não se mete nas coisas humanas. Mas aqui, quando há um reconhecimento, há um casamento osso com osso, é aqui o homem compreende a Torá e ele consegue, por meio dos ensinos do Eterno, avançar nas disputas e deixar para trás as disputas. Versículo 24. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, no seio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Eterno, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. E ontem no Kabbalat Shabbat, Leomar lendo Jó capítulo 22, ele chega até isso, até aquele que não é do acerto será salvo, até aquele que não é inocente será salvo. Jó capítulo 22. Jó capítulo 22, versículo 22. É isso. Quando há um casamento, há um retorno genuíno, quando há uma volta precisa, acontece tudo isso. Eu concordo com você, mas nem sempre pode haver um casamento, devido ao chamado que você tem. Nem sempre. Porque nós estávamos, muito interessante, foi essa semana, Leonardo e eu fomos ali na Sejus, numa reunião que a Sejus criou o Ginter. E, inclusive, foi oficialmente lançado na quinta-feira. O Ginter é uma assistência aos presídios, mas de todas as religiões. Então, nós estávamos ali como é que eu falo? Penetras, não. Nós fomos convidados porque o Pablo abriu o caminho para a gente ir, que ele sentiu no coração, que ele seria bom para nós e tal, e foi muito bom. Sim.
Foi muito bom porque nós aprendemos naquilo que o Eterno já tinha falado aqui sobre o sincretismo religioso, foi o que nós fomos ver ao vivo. Então, estavam a autoridade máxima dos presídios da federação, todos estavam presentes, falou um pouco, mas o que deu tristeza, que ali estavam todas as religiões, espiritismo, catolicismo, todas as religiões comuns que nós conhecemos. E nós não tínhamos fala, porque nós não estamos no presídio ensinando religião. Nós estamos no presídio ensinando Torá. Então, e nós vamos ter que entrar, pedir uma fala com a coordenadora do projeto, porque nós precisamos dizer, então, nós não podemos ou continuar, porque não podemos ficar clandestinos. Eles estão montando e fechando uma questão, mas teremos que ter a coragem de dizer para eles que nós não estamos... Nessa hora há uma discórdia, mas eu tenho que ir em nome de Adonai e dizer, não, nós não estamos ali pregando a religião, porque não estamos mesmo, que o Pai Nosso que nós estamos cantando, ele é universal, ele é cantado por todas as línguas, em todos os guetos, em todo lugar, por todos os povos. Estamos ali ensinando exatamente a eles que não adianta defender uma instituição humana, porque nós não vamos prevalecer. Sim. E eu aguardo, isso aí não há concordância com eles, imediata. Quando eles começaram a debater, já tinha dado o nosso horário, nós não estamos deixando de ouvir quem quer que seja, educadamente saímos, porque nós não podemos entrar ainda naquele debate público. Nós precisamos ser inscritos oficialmente para nós termos uma questão de fala. Na hora da fala, se prepare. Mas então... Esta questão, isso que eu estou querendo dizer para você. Eu concordo plenamente com você que nos nossos relacionamentos temos que lutar uns pelos outros e lutar Sim. mesmo. Mas chegará o momento que nós temos que enfrentar o mundo para mostrar Torá ao mundo através da nossa vida. E eu creio nas palavras que Yeshua deixou para nós, que nós seremos matando um de nós. Eles estarão tendo a certeza que estarão cultuando Adonai. Então, nós temos que ter, assim, essa visão desse chamado dessa casa, que ele é um chamado específico para esta casa, de ensinar Torá. Então, não vai fácil para o Leonardo Rodrigues, não é fácil para a pastora Sandra, não será fácil para nenhum de nós. Não será fácil. Seremos rejeitados, abandonados e mortos, se for necessário. Então, precisamos estar muito em linha com Adonai e a sua Torá, porque Paulo escrevendo, acho que aos Romanos, ele disse, se for Romanos 12, se for possível, Romanos 12, 18, tende paz com todos os homens, se for possível. Porque nessa hora da palavra de Adonai, dura que é a Torá, muitos desistirão e morrerão. Sim. Porque não conseguirão prosseguir, né? Então, nós temos que estar cientes também dessas questões que nos esperam, que a pastora Sandra não tem deixado vocês sem avisos, tem avisado a vocês. Nós sofreremos por causa disso aí. Então, pastora, é exatamente esse ponto. O casamento, ele é uma situação prevista, tá? Mas existe uma legislação sobre as uniões. Não existe, por conta de uma boa intenção, ou porque eu amo o próximo, porque nós não temos excusa para deixar de amar qualquer que seja o homem. Mas isso não quer dizer que nós iremos casar em qualquer situação. Existe a legislação, está prevista ali em Levítico capítulo 18, que fala sobre a pureza dos relacionamentos, e aquilo você entende de maneira literal, e você entende também de maneira alegórica, e seria um adultério a gente começar de um dia para o outro pregar ecumenismo. Seria um adultério. Então, assim, não há os adágios populares de todos os caminhos levam a Deus,
se a gente prestar atenção, existe ainda um outro adágio popular que é: quem tem boca vai a Roma porque vai conversando. Não, nós estamos ganhando boca para sair de Roma, não para ir para Roma, mas para sair de Roma. Então a gente está saindo dessa idade média terrível, inclusive com a característica cristã de ficar pregando o evangelho, porque eu não me coloco na posição de ensinar sobre o Mashiach a nenhum judeu. Eu quero ouvir do judeu sobre o Mashiach. Mas eu quero ouvir. A minha fé vai ser abalada por causa disso? Aí a gente volta para a situação dos sentimentos. Se a sua fé vai ser abalada porque você vai ouvir um judeu falando sobre o Mashiach, porque é o povo que aguarda o Mashiach. É o povo que aguarda o Mashiach. Então, assim, eu não tenho que me colocar nessa postura de maneira nenhuma. Então, o casamento, somos ossos dos teus ossos, aqui é você, a gente vai ver todos os caracteres, a palavra é a Torá, há casamento. Não é a Torá, não tem como haver casamento. Há amor, há todas as obrigações relacionais, mas casamento não tem como. E nós vemos exatamente esse ponto que eu quero chegar e que fala sobre a nossa casa. Desculpa te interromper, Léo, mas é coisa rápida. O que nós precisamos começar a compreender nesse tempo que a gente tem vivido, onde abertamente fala-se que religião não leva ninguém a Adonai, e sim um retorno tanto físico quanto um retorno espiritual. A Torá sim é o caminho para Adonai, e isso tem que ser uma coisa que não pode sair da nossa boca com algum tipo de dedo, com algum tipo de restrição, porque o sujeito não vai me compreender. Já são 2000 anos de incompreensão disso daí. Se nós formos tímidos a falar nessa situação, o tempo passa e nós não contribuímos para quem não tem Elohims retornar. Mas quando você entra aqui na Haftarah, eu me lembro de uma situação que ela precisa ser propriamente tratada nos dias de hoje e cada dia mais vai ser exigido de nós. Nós precisamos entender que aqui ele fala de duas casas, a casa de Judá e a casa de Israel, né? Como eu até achei aqui, que anda dentro da minha bolsa, as duas plaquinhas que essa casa um dia fez de que não haveriam mais dois povos, mas um só. Nós precisamos compreender que tudo nasce com Abraão e Isaac indo a um sacrifício. O pai e o filho, osso do mesmo osso, isso. Carne da mesma carne, vontade da mesma vontade, indo para encontrar Adonai e cumprir o mandamento dele, mesmo que custasse a vida de Isaac. Nem Isaac tremeu, nem Abraão tremeu. Essa é uma unidade que você aborda pela analogia do casamento. A Torá ali, nesse texto, vai abordar na relação de pai e filho sólidas. E nós estamos dentro de uma paraxá, de um problema entre irmãos. Então é essa mesma unidade que é o ponto do que você está falando. É osso do osso, irmão com irmão, pai com filho, mas não vinculado a sentimentos frágeis. Sim. E aí você falou, o problema é humano. Aonde que o ponto precisa ser muito francamente tocado de que o problema realmente ele é humano? Porque o ajuste depende de um movimento humano para acontecer. Não vai ter um estrondo do céu e, de repente, a separação de pais e filhos vai se resolver. Não, é um esforço físico que os pais retornem aos filhos e os filhos retornem aos pais. Se a gente olhar o texto que você leu aqui, ele começa por Judá, dizendo, Judá, pelos filhos de Israel, seus companheiros. Aí depois ele vai a José, casa de Israel. Então ele bota uma determinação para que os filhos retornem para junto dos pais. E aí quando a gente caminha rumo a Malaquias, ele vai dizer que o coração dos pais retorne aos filhos e dos filhos aos pais. A cobrança dessa unidade de pensamento, de ação, ela começa a ser tratada de uma forma, de um anúncio messiânico para que esse ajuste aconteça. Mas muito interessante que Lucas capítulo 1, Léo, eu já tinha lido esse evangelho de Lucas algumas vezes na vida, tá? Mas nunca tinha visto este versículo por causa de uma questão pessoal que eu andei estudando essa semana. Ele vai dizer assim, que no capítulo 1, quando ele anuncia o nascimento de João Batista, o verso 16 diz assim, e ele retornará muitos dos filhos de Israel ao eterno seu Elohim. Verso 16. Verso 17 ele continua,
e irá adiante dele no espírito e no poder de Elias. O mesmo Elias que Malaquias capítulo 4 diz que viria para retornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para retornar o coração dos pais aos filhos, retornar os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Eterno um povo bem disposto. Aqui não há a citação de que este João Batista fez o coração dos filhos voltar aos pais, mas ele faz o coração dos pais retornar aos filhos. Os judeus abriram o coração para nos receber. A casa de Israel foi movida inicialmente por João Batista, depois por Yeshua, e Paulo dá uma continuidade para que o coração da casa de Israel se abrisse para que os filhos viessem, e se abriu, porque Paulo era judeu, João era judeu, Pedro era judeu. Eles abrem a chegada dos gentios como uma previsão de parte do processo, mas são 2000 anos esperando que os filhos aguardem. 2000 anos aguardando que os filhos abram o coração para os pais. O cristianismo distanciou os filhos por meio de Yeshua ali, os filhos por meio de Yeshua, do coração dos pais. Os pais cumpriram o seu papel. Os pais hoje aguardam é que esses rebeldes aqui retornem à prudência dos justos. São os filhos que ainda lutam que Torá não é para mim, lei de Moisés é passado, o sábado não é mais para mim, Jesus fez todas as coisas e me salvou. É esse coração dos filhos, Léo, que há 2000 anos o Eterno aguarda que retorne para os pais, como lá no princípio o coração dos pais se abriu para os filhos. Óbvio que ainda tem uma questão que muitos pais ainda precisarão compreender isso, mas de uma forma essencial a casa de Israel se abre para a chegada dos gentios. É essa unidade de osso com osso que o homem vai ter que fazer da sua vida, como diz a expressão, tripa coração, para fazer isso acontecer. Não vai ser um movimento explosivo, o céu explodiu e a coisa aconteceu, não. Vai custar as vidas, vai custar os relacionamentos, vai custar o nosso dia a dia para que esses retornem para o Criador. Quando eu trato a questão de que é uma disputa, existem, né, as disputas humanas, essa ideia é de que se a gente se ater às disputas, a gente não vê o que é necessário. Se a gente ficar vendo o que está na disputa, porque eles estão disputando, sei lá, migalhas, entendeu? Não é vida. Porque se a gente for olhar a palavra, o ensino, seja para os gentios, seja para os judeus, arrependa dos seus pecados, se prepara, se purifica, porque o reino do Eterno está vindo. Exato, e temos que andar. Aqui, lá, na semana passada, a gente ouviu falar sobre o sincretismo, né? Que é uma mistura. E o que falam os apóstolos sobre essa questão? Como nós devemos nos preparar em relação a essa questão? Exatamente abordando isso que a pastora, o Léo falaram, ali em Atos, no capítulo 15, vamos ver ali o que nos ensinam os apóstolos em relação a isso. Porque é o seguinte, se há uma denúncia em relação ao sincretismo, uma mistura, nós precisamos dizer que existe um padrão. Existe um padrão fechado, um padrão correto, e que a partir desse padrão eu consigo ver, isso é misturado, isso está dentro do padrão. Então eu preciso olhar o padrão. Né? Eu não consigo simplesmente falar, há sincretismo religioso. Tá, então há uma mistura, mas e aí, qual é o problema em relação a isso? O que dizem os apóstolos em relação a isso? Atos 15, versículos 20 e 21. Atos 15, versículos 20 e 21. Essa aqui é a fala de Tiago, um apóstolo, para falar sobre a conduta, o comportamento dos gentios no relacionamento com os judeus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, a cada Shabat é lido nas sinagogas. Então aqui nós vemos a clareza da fala. Se há sincretismo, também há padrão. Qual é o padrão? O padrão é esse aqui.
o início, a entrada é essa. Você precisa se atentar em relação à idolatria, às relações, os casamentos que são incestuosos, que são abominações impuras em relação a Levítico 18, e é você participar de cultos que não são cultos do Eterno. Então começa ali, 3 dicas, e aí até a quarta, que ela é fundamental, porque você começa a fazer uma purificação, é um detox, né? Você começa a fazer uma purificação, porque os povos das nações, nós, no passado, tivemos essas preocupações, tivemos esses envolvimentos, se não todas, algumas, pelo menos na nossa mente, e isso é o que a Eterno está falando. Isso está custando vocês soltarem para que vocês possam andar e falar de maneira intrépida, porque apesar de ser coisa de homem, nós temos que ser encontrados firmes, fazendo aquilo que o Eterno nos deu. E aonde que tem o problema? Aqui é um problema de relacionamento, é casamento, é o problema de relacionamento entre o judeu, porque aqui em Atos, o que a gente tinha era a sinagoga. Apesar de você ver na sua Bíblia escrito igreja, é impossível isso ser uma igreja. Impossível isso ser uma igreja como a gente entende hoje. São sinagogas, casas de oração, serviço. Serviço. Então, o que a gente encontra dentro das sinagogas? Os judeus. E aí entra um grupo de pessoas com práticas diversas. Isso causa um alvoroço. É a situação dos homens que eu falei. Quem vai ter que ajustar? São os homens. Com o quê? Com o ensino. Olha o que o Tiago falou. O ensino, deixa a idolatria, deixa as relações indevidas e não participe de cultos indevidos. Ouça Moisés. O que um judeu ia falar? O que um judeu dentro de uma sinagoga ia falar? Ouça Moisés. É Torá. É Torá. O que ele está falando antes, idolatria, fornicação e carne sufocada, os cultos pagãos, você se abster disso é Torá. E ouça Moisés. Mais elementos serão acrescentados nos outros capítulos. Se a sua intelectualidade permitir que você aceite essas 3 primeiras regras, se a sua intelectualidade, você que é sábio, inteligente, permitir que você se dispa disso, você vai ser acrescentado em outros elementos. Léo, isso é muito importante que você está falando, porque alguns dias nós receberemos muitos que estão lá encarcerados e virão até nós. Isso. E nós precisamos desse padrão Torá isso aí, para recebê-los. Isso aí. E onde que está o problema? A gente vai analisar alguns itens desse problema, lá no versículo 1 a 5. Do mesmo capítulo 15. Então, alguns que tinham, vou ler como está escrito aqui exatamente, Então, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samária, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Li como está escrito. Já falei que a igreja é impossível, como a instituição que nós vemos aí mundo afora hoje em dia. Muito possivelmente eclésia, né, que é a assembleia, que eram as sinagogas. E aí eles falam assim, conversão dos gentios. Mas é conversão ao quê? É retorno ao quê? Do que eu tenho que me alegrar aqui, porque a conversão dos gentios estava causando um alvoroço positivo. É um retorno. Para quê?
Se Tiago está falando aqui sobre Torá, é um retorno para a Torá. É um retorno para a Torá. Então a fala não é um casamento ecumênico. É um retorno para a Torá. Não é venha como está. É isso que está escrito na palavra. Como você estiver, você levanta e vem. Mas você bota suas vestes para as bodas. Porque se você for encontrado na festa, sem a veste das bodas, o Mashiach diz, será amarrado e jogado nas trevas para as bestas. Não fui eu que disse, não foi Moisés que disse, nenhum profeta. Yeshua disse. Então, se eu tenho que mudar as vestes, se a minha intelectualidade aceita eu ficar longe da carne sufocada, da idolatria e das relações incestuosas e impedidas pela Torá, e eu ouvi Moisés, então é possível que eu consiga mudar as minhas vestes para as bodas. E aí fala sobre os apóstolos. Os apóstolos estavam andando junto com Paulo e Barnabé. Muito bem. Quais ordens receberam os apóstolos? Olha ali em Mateus 10, capítulos 10, versículos 5 a 7. Qual foi a ordem que o chefe deles, que não por acaso é o nosso chefe, deu aos apóstolos? 5 a 7. E Yeshua enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. O que quer dizer isso? Eu não vou ter o comportamento, e eu nem vou dar assunto nesse momento para os gentios, porque não era o tempo. As coisas têm tempo. Ele sabe da logística do Eterno. Não andeis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o casamento aí, ó. Olha o casamento aí. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, se são apóstolos, eles estão falando sobre é chegado o reino dos céus. Se eles estão falando sobre o reino dos céus, é Techuvá. Se é Techuvá, é o casamento que Judá fez ali com José. É união, não é um sincretismo. É Torá, é retorno para a Torá. Mas continuou, porque a palavra é dinâmica. A Torá escrita em tantos anos, Segundo Testamento, tantos anos. Dinamismo que não tem igual hoje. Não tem igual hoje. Pandemia para o mundo. Aqui o negócio é igual um trem. Vai passando por cima de tudo. Não pode parar, porque é vida. Trata de vida. Se eu parar, é muito mais rápido que a internet. Não pode parar. Então, o trabalho dos apóstolos não ficou restrito a esse serviço. Vamos em Marcos 16. Marcos 16, versículos 15 e 16. Então, por isso que Paulo e Barnabé estavam ali envoltos por apóstolos. Por isso que eles estavam falando sobre retorno e Techuvá. Marcos capítulo 16, 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esse evangelho é o quê? São as boas novas. Leomar já ensinou aqui, vocês têm que saber. Evangelho são as boas novas. E quais são as boas novas? A gente vai ver daqui a pouco, vai rever daqui a pouco, né? Versículo 16. Quem crer e for batizado, for purificado, descer as águas, será salvo. Aqui, lá, acho que em Marcos, lá no começo, quando João Batista fala, João Messor, ele fala, é o batismo do arrependimento. Que batismo do arrependimento? As igrejas não usam o batismo para fazer a entrada numa religião. Se é batismo do arrependimento, é uma purificação pela Techuvá. Torá, não tem outro. Torá é Torá. Quem quer e for limpo, purificado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Aí, pego a fala da pastora Ediléu, é perfeito. A gente não pode, vamos agora num sincretismo. Até nós já estava preparando para esse dia. Já estava preparando. Não é para um sincretismo. E aqui não tenho fala, não vou falar. Mas no dia que eu tiver cadeira para falar,
vou falar igual Paulo falou ali em Atos. Eu vou falar a palavra do Eterno. No dia que eu estiver no júri, eu vou falar igual Estevão falou. Lá Moisés conta toda a história. Isso. É isso. Aí a gente vai falar. Vai agradar? A alguns vai. A outros não. Aqui, ó. O Mashiach está falando, quem ouvir e for purificado pelas águas da palavra, vão ser salvos. Quem não ouvir, naquele momento não vai ser salvo, pelo menos naquele momento. Mas pode vir a ouvir mais para frente, não sei, não vou determinar a salvação ou não de ninguém, mas a gente precisa estar atento a essas coisas. Mas a palavra é uma só. A palavra é uma só. E aí a fala é sobre ensino. Então os apóstolos ensinam aos da casa de Israel, primeira tarefa, segunda tarefa, ensina aos povos das nações, aos gentios. E que ensino é esse? É o chamado testemunho de João imersor. Volta lá em Mateus agora. Mateus no capítulo 3, é o testemunho de João imersor. Versículo 1 a 3. 3, versículo 1 a 3. E naqueles dias apareceu João imersor, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, faça techuvá, faça o casamento com a Torá, não ecumênico, não sincretismo, porque está próximo o reino dos céus. É a boa nova. É a Brit Hadashah. Jeremias 31, 31, 32, eu plantarei a sua palavra, minha palavra nos seus corações. É uma ação de homens, mas a partir do momento em que eu não saio do parâmetro do programa, você, a cada Shabat ouvindo Moisés, o Eterno, que é fiel, ele vai escrevendo os mandamentos nos corações. É isso, a Brit Hadashah é isso. E nós chegamos a esse ponto por quê? Por causa de Yeshua. Pela palavra dele. Esse é o ensino. E dizendo: arrependei-vos, retorne, porque está próximo o reino dos céus. Essas são as boas novas. Esse é o evangelho. Quando você lê evangelho, vai entender. É retorno e se prepare para estar em paz, para descer em paz à sepultura. Por quê? É chegado o reino dos céus. Versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós, do que clamam no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai as suas veredas. Olha o versículo 6, e eram por eles purificados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí o batismo de arrependimento. Olha a purificação do retorno, do casamento. É isso. Então, quando a gente olha essa situação, já estou terminando, há uma certa condescendência. Volta ali em Atos para você ver, em Atos no capítulo 15, há uma certa condescendência com os gentios e uma antipatia com os judeus. É o texto que chega nas nossas mãos, e Baruch Hashem, pelo Eterno, pela Bíblia, que chega às nossas mãos. Mas se a gente lê com cuidado, item por item, e eu li como está escrito, há uma certa condescendência com a situação gentílica. É meio como fique como você está. Não troca a sua vestimenta para o casamento, não. Mas o dono do casamento falou que vai ser amarrado e lançado nas trevas. Há uma parcialidade, né? Há um julgamento parcial. Podemos sentir a briga, a discórdia por entre essas linhas, na redação do texto que chega até nós, com os termos acompanhados pela igreja. Já disse, não pode ser igreja. Exaltavam a conversão dos gentios. Tá, mas era a conversão da Torá. Se é a Torá, então a circuncisão está na Torá, não me parece o pior dos casos. Talvez o modo, mas o escândalo também acho desmedido, para ter esse alarde todo. Recebidos pelos apóstolos e pelos anciãos. Aqui ele traz os anciãos. Você já conheceu uma pessoa que fala: todo mundo está dizendo isso. Pergunta para fulano. Vou falar com fulano, fulano também atesta isso. E pega uma pessoa mais velha, um conhecido, para quê? Para atestar aquilo. Estudos dizem, as pessoas falam, os estudos dizem, ou cientistas, ou, sei lá, alguém importante.
é para trazer peso para essa questão. Então, é uma pompa que é trazida aqui. Mas nós percebemos uma quebra no ritmo quando chega no verso 5. Vou ler novamente o verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Alguns, dá uma noção de inferioridade. A gente consegue interpretar esse alguns como uma noção de inferioridade. B, seita, traz uma dubiedade, um tom pejorativo. Inclusive culmina dentro das falas cristãs de que seita é aquilo que não segue a palavra do Eterno. E C, fariseu, aplicado num contexto no qual eles eram um empecilho. A pergunta é, quem é que vai ensinar a Torá? Eu posso dizer que provavelmente havia discussões humanas? Com certeza havia. Eram sinagogas, que chegavam pessoas com comportamento diferente. Era uma coisa nova. Agora, quem vai ensinar a Torá? Olha o que Tiago falou. A Moisés ser ensinado todos os sábados. Quem é que ensina a Torá? Se não eram justamente os fariseus, que em todas as palavras anteriores parece que são pessoas malvadas ou com más intenções. É preciso estar atento, né, a essas questões. Então, o Eterno nos prepara para um casamento, para um relacionamento. E ali nós temos a palavra que temos orado ali em Efésios, no capítulo 4, para a gente encerrar. Para que possamos estar nesse casamento. É um casamento com a Torá, não é um casamento com o Eterno pela Torá, onde nós conseguimos identificar todas essas coisas. Em Efésios, no capítulo 4, diz assim, de versículos 1 a 16. Rogo-vos, pois, eu, preso do Eterno, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, que toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, olha o casamento aí, como também fostes chamados em uma só esperança na vossa vocação. E um só Senhor, uma só fé, e um só batismo, uma só purificação, um retorno, uma só techuvá. Um só Elohim e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida o dom do Machia. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas essas coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, ensinadores, né? E outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, do serviço, para a edificação do corpo do Machia. Olha aí, lê isso pensando nas palavras de Tiago. Se abstenha da fornicação, se abstenha da idolatria, se abstenha dos cultos pagãos e ouça Moisés. Você vai formar doutores. Se a sua intelectualidade permitir que você se dispa disso, você vai botar uma veste limpa, nova para as bodas. Até que todos cheguemos à unidade na fé, que é isso que a gente falou agora há pouco, é uma unidade, é um casamento. É igual o símbolo da menorá. A menorá era feita de uma única peça fundida de ouro puro. E ao conhecimento do Filho de Elohim, o homem perfeito, à medida da estatura completa do Machia, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Aí, quando a gente está discutindo os ismos e discutindo os nossos desejos, nossos interesses, fazendo sincretismo e longe da Torá, levados em roda por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é o Machia, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, é claro, o casamento é um casamento à luz da Torá. Existe uma ketubá à luz dos costumes. Existe o relacionamento e o casamento de acordo com Levítico 18, sem idolatria, sem adultério, sem relações incestuosas e relações proibidas. Tudo isso está diante de nós para que nós possamos nos sensibilizar. Eterno, em nome de Yeshua, glorificado seja o Senhor pela sua palavra, que nós possamos permanecer diante de Ti e assim possamos seguir, ó Pai, unidos em nome de Yeshua HaMashiach.